Não era uma morte comum, não era uma morte fácil, era uma morte muito dolorosa, era uma morte lenta, de muito sofrimento. Mas por quê? Por você, como foi falado aqui na frente, foi por você. Porque um dia lá atrás no Éden, alguém pecou, e por esse pecado houve uma separação entre o homem e Deus. Um pecado de condenação, um pecado de morte. Mas a Bíblia diz que lá naquele mesmo momento, o nosso Deus ele diz assim, lá em Gênesis 14: então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isto? Maldita serás, mais que todas as bestas e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e do pó comerás todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente. Fala assim, tua semente. E a tua semente, esta te ferirá a cabeça e lhe ferirás o calcanhar. Como foi dito aqui, tudo que o evangelista aqui falou apontava para uma pessoa. Meia hora. Jesus. E essa promessa se cumpriu. E ele veio. Irmãos, é difícil a gente não sentir nada. Eu estava ali atrás. Gravar lá atrás. E segurando o choro, porque os dias de hoje se tornou-se comum. Mas era só Jesus, falar de Jesus se tornou uma coisa tão banal. Usar o nome de Jesus se tornou uma coisa tão banal. O sofrimento dele, eu estava ali atrás segurando, porque foi algo tremendo. O sacrifício dele, você não tem, de repente você não tem noção, ou ainda não experimentou o que é viver com Cristo, sentir a presença de Cristo. Nós somos muito duros de coração. Eu me coloco também diante. Somos duros. Nós não deixamos o sacrifício ele aflorar dentro de nós. E ele veio com um propósito. Que propósito era esse? Resgatar o homem. Resgatar o homem, religar o homem, dar livre acesso ao homem a Deus. Porque até então, como foi falado aqui na frente, havia um cordeiro que era imolado, e o sangue daquele cordeiro cobria o pecado. Era algo que não era definitivo, ele só encobria. Então, toda vez que um sacerdote levava os pecados do homem a Deus, ele encobria através de um sacrifício, mas era algo que voltava. E Deus, ele criou uma coisa permanente. Ele separou um cordeiro.
vida. Vida livre da condenação. E nós agora, nesse momento, vamos participar de uma pequena encenação para você entender. Uma coisa é ouvir falar. Jesus fala assim: uma coisa é ouvir falar, outra coisa é ver e praticar. Então nós vamos passar aqui uma pequena encenação do sofrimento de Jesus. E no momento da ceia, como foi dito aqui, participou da ceia, a partir dali segue a crucificação, que depois dele ceiar, ele vai ao Getsemane para orar. E após a oração, Judas aparece e o entrega aos soldados. Seguindo ali, ele é levado a Pilatos, e ali houve uma sentença, e ele, a partir dali, segue a crucificação. Então nós vamos entender agora um pouco da dor da crucificação. Amém, irmãos? Então vocês fiquem atentos e tentem se colocar no lugar de Cristo. Amém, Jesus. Coloque agora o seu Pai. Essa é a dor de Jesus. Nesse momento ele não consegue mais carregar a cruz. Ele está fraco. Muito sangue foi espremido no seu corpo. Ele está sem forças. E alguém aparece nesse momento para ajudar a Jesus a carregar a cruz.